nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós comentávamos como São João Paulo II, na sua exortação apostólica, chamada Catequese Tradendi, em que ele traz as conclusões do sínodo sobre a catequese, ele nos mostra como Cristo é o centro da catequese. São João Paulo II diz: no centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. E São João Paulo II vai dizer: catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. Mais ainda, na catequese é Cristo que é ensinado. Todo o resto que nós ensinamos na catequese, as orações, a vida dos anjos e dos santos, a criação, os sacramentos, a igreja, tudo é ensinado na sua relação com ele. Somente Cristo ensina. Na verdade, na catequese ele não é apenas ensinado, ele também é o mestre, aquele que ensina. Todo outro que ensina deve fazê-lo na medida, ou só o faz na medida em que é porta-voz de Jesus, do Divino Mestre, permitindo então que Cristo se sirva da sua boca, dos seus sentimentos, dos seus gestos, para anunciar a boa nova de Deus. E aí, então, nós chegamos ao parágrafo número 428. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus. É o que nos fala o próprio apóstolo Paulo, né? São Paulo, inclusive, ele tem expressões bastante fortes sobre o valor desse conhecimento. É preciso aceitar perder tudo a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E aí São Paulo continua: é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Isso está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 11. São Paulo, então, é quem vai nos falar deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual é preciso perder tudo, ou aceitar perder tudo. Paulo chega a dizer que considera todo o resto como esterco, como lixo, se comparado a este bem supremo, que é o conhecimento de Jesus, nosso Senhor. E, assim, o que Paulo espera é poder ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Conhecer a força da sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. E chegamos ao parágrafo número 429. Deste conhecimento amoroso de Cristo jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contudo, a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé se faz sentir. Com esta finalidade, seguindo a ordem do símbolo da fé, serão inicialmente apresentados os principais títulos de Jesus: Cristo, Filho de Deus, Senhor. A seguir, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo: os de sua encarnação, os de sua Páscoa, os de sua glorificação. Então vejam aqui este parágrafo do nosso catecismo, ele, ao mesmo tempo que ele chama atenção que
Do conhecimento amoroso de Cristo vem 2 desejos. O primeiro, de anunciar Jesus. Ai de mim se eu não evangelizar. Né? Quanto a nós, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, diriam os apóstolos, mesmo quando fustigados, mesmo quando ameaçados. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, dirão Pedro e João diante daqueles que queriam amedrontá-los. Então, do conhecimento amoroso de Cristo, jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar os outros ao sim da fé. Ao mesmo tempo, jorra o desejo de conhecer sempre mais e sempre melhor essa mesma fé, esse mesmo Jesus. Então, o nosso catecismo vai seguir a ordem do símbolo. Ele vai primeiro falar dos títulos de Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. São títulos que Jesus recebe. A seguir, o símbolo vai confessar os principais mistérios da vida de Jesus. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, né? E se fez homem. Então são os mistérios da sua encarnação, mas também os mistérios da sua Páscoa. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. E também os mistérios da sua glorificação. Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa sequência, então, que o nosso catecismo pretende apresentar esse artigo da nossa fé. Chegamos então ao parágrafo 430, falando então sobre o nome de Jesus. Jesus significa em hebraico Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Lucas, capítulo 1, versículo 31. No momento da anunciação, o anjo Gabriel diz a Maria: tu o chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome que Jesus recebe por ordem do anjo, Jesus, significa Deus salvo. Deus salva é nome próprio, nome que exprime ao mesmo tempo a identidade de Jesus, Deus que salva, e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar pecados, Marcos 2, 7, é Ele, Deus, que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, veio salvar seu povo de seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Deus mesmo, em Jesus Cristo, seu Filho eterno, feito homem, veio salvar o seu povo de seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor de todos os homens. Esse é um tema caro a São Paulo, a recapitulação, que não é simplesmente uma revisão, né? Como aquela que os professores costumam fazer em véspera de prova. Vamos recapitular a matéria. Recapitular é colocar tudo sob uma única cabeça. E essa cabeça é o próprio Jesus. Então vejam, meus queridos, como que o próprio nome do Senhor, o próprio nome Jesus, já especifica qual é a sua identidade, Deus salva, e qual é a sua missão, Deus salva. A sua missão é ser justamente o Salvador, aquele que perdoa os pecados, o que tira o pecado do mundo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje, em cada dia de nossa vida, à vida eterna. Amém.